Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Radamés Comaceto, sou professor aqui da instituição do curso de Direito e sou eu que vou ministrar para vocês a disciplina de Estágio Profissional Simulado 3, Direito do Trabalho. Então, vocês todos já tiveram lá as disciplinas de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e agora nós vamos entrar numa seara bem prática. Essa disciplina é eminentemente prática, por mais que no início agora a gente vai fazer uma retomada, uma parte mais introdutória sobre o próprio direito do trabalho, processo do trabalho, mas basicamente o que nós vamos trabalhar aqui é tornar todo aquele conhecimento teórico que vocês adquiriram até agora na modalidade prática, ou seja, é tentar de alguma forma instruir vocês para que vocês estejam aptos a ingressar no mercado de trabalho, ou seja, até mesmo fazer a prova da ordem na área de direito de trabalho. Aqui a disciplina nós vamos trabalhar então as principais peças, as principais atuações do profissional no âmbito do direito do trabalho, desde a audiência. Eu gosto aqui de falar então também numa parte pré-judicial, ou seja, desde o atendimento à procuração, trazer algumas dicas para vocês, principalmente aqueles que pensam em atuar na advocacia, o que é bem importante, porque a justiça do trabalho, pessoal, como eu costumo dizer, a justiça do trabalho, diferente lá da justiça comum, do processo civil ou até mesmo do processo criminal, aqui no âmbito trabalhista é um ambiente totalmente diferente. Aqui nós vamos começar a trabalhar então a partir da aula de hoje, vocês vão ver que muitas coisas que lá no processo civil vocês já estão acostumados, a maioria dos processos acabam tramitando com base no processo civil, mas aqui é diferente, aqui vocês vão ver que tem várias peculiaridades que são bem pontuais, e aquele que quer atuar no direito trabalhista necessariamente precisa ter esses conhecimentos, principalmente essas peculiaridades que tratam então aqui do processo trabalhista, tá bem? Então hoje, pessoal, nós vamos começar com a unidade 1, Organização da Justiça do Trabalho. É bem tranquilo, vou fazer uma introdução aqui para vocês, mas a aula de hoje ali é mais bem conceitual para situar vocês aonde que a gente está, a partir da onde a gente vai começar então as nossas aulas, tá bem? Nós vamos trabalhar a vara do trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, competência da Justiça do Trabalho e aplicabilidade do CPC no processo trabalhista, tá bem? Mas antes disso, nós não podemos deixar de fazer uma breve introdução aqui em relação ao próprio direito do trabalho como um ramo especializado do direito. Porque a justiça do trabalho ela nasce como o meio instrumental da adoção desse ramo específico que é o direito do trabalho. Mas então, o direito do trabalho, lá, vocês já viram isso lá no Direito do Trabalho 1, lá bem no início, quando falamos, o professor deve ter falado para vocês, essa questão mais envolvendo a origem do direito do trabalho como uma resposta às relações sociais que existiam à época. Ou seja, nós abandonamos lá um sistema de servidão, um sistema mais feudal, passando por um sistema em que existia uma subordinação. Lá naquele momento histórico, final do século XVI, por ali, que começa a ter efetivamente um conceito, as relações efetivamente de trabalho como a gente tem hoje. Ali, século XVII, com a Revolução Industrial, a Revolução Industrial, sem dúvida, é um marco para o direito do trabalho. Por quê? Em relação a isso, pessoal, até é bom, importante falar, eu mandei o material para vocês lá pelo Moodle. O material, todas as nossas aulas vão funcionar de que forma? Vai haver uma aula gravada, como esta, e um material que acompanha, um material didático, onde eu trago ali um suporte para vocês também da forma escrita. Então, além da videoaula, também vai ter a forma escrita. Todas as nossas aulas vão ser compostas desse jeito, certo? Então, aqui vocês podem acompanhar lá o material que eu enviei para vocês, que vai estar bem esclarecidinho, bem explicadinho tudo isso que a gente vai comentar aqui na nossa aula. Então, vamos lá, continuando. Revolução Industrial, a partir da Revolução Industrial é que se tem esse modelo de emprego subordinado, ou seja, em que o indivíduo vai lá e vende a sua força de trabalho para alguém, para o empregador.
Em troca disso, ele recebe uma remuneração, que é o salário. É uma remuneração, ela tem aqui a natureza alimentar, porque a partir desse salário é que vai dar subsistência para esse indivíduo, certo? Então, olha só, a partir do século XVIII, XIX, que se intensifica efetivamente e com ele passa-se a poder se afirmar que é somente ali no século XVIII, XIX que se tem uma maturação, a maturidade do direito do trabalho, certo? Aqui, pessoal, vocês podem ir acompanhando no material que enviei para vocês que o grande marco, até essa parte bem introdutória, o grande marco que nós vamos situar na história em relação ao direito do trabalho é a Revolução Industrial. Quando o quê? O que aconteceu aqui? Pensem da seguinte forma, nós vínhamos num sistema em que o indivíduo ele tinha uma profissão, ele era profissional, nós tínhamos lá o artesão, o alfaiate, ele era um profissional que vendia sua força de trabalho diretamente para os seus clientes. Com a Revolução Industrial, o que aconteceu? Se intensificou a produtividade, buscou-se uma produtividade cada vez maior, produtividade em massa, e para isso, o que mudou aqui? Nós abandonamos esse conceito do profissional como um ofício, uma profissão, e surge a figura do operário, aquele que opera máquinas, efetivamente. Aí nós vamos ter a máquina a vapor, a eletricidade, opera a máquina para o quê? Para a produção em massa. Então ele não está aqui vendendo um ofício, vendendo efetivamente um conhecimento técnico, e sim somente a sua força de trabalho. E com isso acabou gerando meios de condições, melhor dizendo, condições de trabalho cada vez mais precárias. Por quê? Porque buscava-se uma maior efetividade, para isso, tendo uma mão de obra, uma concorrência maior, poucas vagas para um número maior de candidatos a essas vagas, o que era possível fazer? O empregador era possível, eu posso afirmar a palavra explorar, mas ele tinha ofertas cada vez com salários menores, com condições piores. Nesse período histórico aqui nós não tínhamos garantias aos trabalhadores, então adoecia, era mandado embora, substituía por um outro empregado são, e assim ia. Então, diante dessas situações, o que ocorreu aqui historicamente? Os operários, diante dessa situação, com poucas vagas de trabalho, salários cada vez menores, péssimas condições de saúde para o trabalhador, o que os trabalhadores se viram diante de uma situação em que pararam a suspender a produção com a chamada greve. Foi aí nesse período histórico que nasceu a greve. Então, ali pelo século XIX, surgiu a greve. Com isso, o que aconteceu? O Estado, que até então não intervia nessas relações, as relações eram entre empregado e empregador. Então, era uma relação estritamente privada, não tinha aqui a participação estatal na sua regulação. Com isso, o que nós podemos observar aqui? Diante desse cenário em que o Estado ele não participava, mantinha-se aqui o que as relações trabalhistas na época eram tidas pelo aquele princípio lá do direito civil, pacta sunt servanda, ou seja, o acordo, o contrato faz lei entre as partes, então eu sou obrigado a cumprir o que eu acordei. Deste modo, o que acontecia? O Estado não intervia, então o empregado era obrigado a se submeter às determinações do empregador. Por quê? Porque ele era a parte hipossuficiente, continua sendo na relação de trabalho. A parte hipossuficiente, então, ele não tinha poder de argumentação, poder de negociação. Com isso, ele acabava se submetendo para não perder o posto de trabalho. Desse modo, então, pessoal, com a intensificação desse direito à greve, enfim, direito à greve não, da ocorrência de greves, o Estado, diante dessa situação, pensou o seguinte: eu preciso intervir. Aqui, pessoal, vamos acreditar que também tem um viés social, um viés humanitário em que o Estado viu a necessidade. Mas, efetivamente, o que pode se afirmar é o quê? Com um número maior de greves, o que acontecia? A produção parava, as empresas paravam. Desse modo, obrigava, então, os empresários
como não tinha produção, também não tinha o recolhimento de tributos. Diminuía a entrada, então, de dinheiro nos cofres públicos. O Estado, opa, nós precisamos regular isso para que cesse esse número intenso de greves. Então, com isso, passou a haver uma intensificação e assim pode-se dizer que nasceu um direito do trabalho, certo? Primeiramente, então, ó, o Estado intervia com um mediador, buscando, então, um ente terceiro para que houvesse um acordo entre empregado e empregador. Com o passar do tempo, passou-se a criar, então, a figura de um árbitro, aí sim ele manifestando-se sobre aquele determinado problema, para só então, num momento bem posterior, a gente ter a figura do juiz, daí sim falando efetivamente de uma justiça do trabalho. Tá bem, pessoal? Eu trouxe aqui para vocês só um conceito de direito do trabalho, para a gente não se perder na parte conceitual. Ó. Direito do trabalho, bom fim, a autora fala, direito do trabalho não pode ser visto apenas como aquele que cuida das aplicações das regras trabalhistas, isso é, da aplicação das CLTs e das demais leis extravagantes. Vai muito além, supera visões individuais e coletivas e perpassa a visão econômica, política e social. Porque o direito do trabalho, ele tem essa influência que acaba influenciando na economia, na política, por quê? Porque está diretamente ligado a todos esses setores. A relação de trabalho gera a arrecadação tributária, gera influência na economia, com maior número de produtos e serviços disponíveis. Então, o direito do trabalho não está estritamente na questão da interpretação e aplicação da norma legal, mas sim ele também tem essa visão de influenciar a economia, a política, e é isso que nós conseguimos ver recentemente quando houve a reforma trabalhista, em que, dentre a sua fundamentação, também tinha uma questão econômica, uma questão política, e ficou claro naquele período, certo? Então, rapidamente, ó, eu trouxe ali no material de vocês um panorama do direito do trabalho pelo mundo. O que eu quis apontar para vocês aqui? Ele surge, então, quando há uma transição no Estado liberal para um Estado social, buscando-se, então, maior atenção por parte do Estado para a pessoa, para o indivíduo, e depois ali, ó, na sequência, ó, 1802 até 1839 foram anos que se criou vários direitos aos trabalhadores, ó. Proibição do trabalho infantil, limite do trabalho para menor de 18, limite da jornada de trabalho, que não tinha até então. Mas o que é relevante efetivamente aqui, ó, foi o que aconteceu em 1919 e 1917. A Constituição Mexicana e a Constituição Alemã de Weimar. O que aconteceu aqui? Foram as primeiras constituições que trouxeram para o corpo constitucional, então colocaram lá no status constitucional direitos trabalhistas. Então, até então, aquilo que era visto como uma relação estritamente privada, aqui, lá em 1917 e 19, foi quando se viu a possibilidade, então, a necessidade de trazer para a própria Constituição, tornando os direitos trabalhistas lá no topo do ordenamento jurídico, tá bem? E com isso também, em 1919, foi a criação da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Foi uma das primeiras organizações internacionais do mundo. Então, ela nasceu antes mesmo que a própria ONU. Foi lá logo, então, quando houve a Primeira Guerra Mundial. Já a ONU, ali após a Segunda Guerra Mundial, 1945, aí aqui a ONU, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi aqui um momento histórico muito importante. Por quê? Porque aqui passou a haver uma intensificação das garantias individuais, a preservação do ser humano, do indivíduo. E o direito do trabalho, ele está profundamente ligado a direitos humanos. Então, por isso que convenções internacionais sobre o direito do trabalho, elas são vistas como convenções sobre direitos humanos, na sua grande maioria. Porque tudo que visa preservar a pessoa, a figura do empregado, ele é um indivíduo e ele necessita dessa preservação. Então, esse caráter protecionista que o direito do trabalho ele exala, nada mais é do que tentar equilibrar, então dar mais armas para aquele que é hipossuficiente, que tem uma desvantagem, sempre buscando a preservação do indivíduo, da pessoa, certo? Na sequência, pessoal, no material de vocês eu coloquei várias as principais regulamentações que ocorreram no Brasil. Delas, eu vou destacar para vocês, ó, ali no início, era muito parecido com o que tinha lá na Europa, então essa visão bem de direito privado, efetivamente, entre o empregado e o empregador.
Somente lá em 1934, com Getúlio Vargas, é que aí elevou-se então direitos para a Constituição, trouxe direitos trabalhistas, como ali salário mínimo, jornada de 8 horas, férias, repouso semanal, aqui ainda não remunerado, enfim, dentre outros direitos, 1934 passou a integrar a Constituição. Então, no Brasil, em 34. Já existia lá na Alemanha e no México em 17 e 19. Na sequência, pessoal, 1939, publicado o Decreto-Lei 1237, pela primeira vez estabeleceu-se a organização da Justiça do Trabalho, efetivamente. Então, aqui se garantiu a criação, a organização da Justiça do Trabalho. E foi em 1943 que então se consolidou todas as leis que já existiam sobre o direito do trabalho, houve um compilado e se denominou como Consolidação das Leis do Trabalho, que é a famosa CLT, que é, sem dúvida, a norma que vai mais pautar o direito do trabalho no Brasil. Certo? Então, a CLT de 1943. O texto é original? Não, obviamente que não. Houve várias reformas e a última foi em 2017, a reforma trabalhista, que trouxe várias mudanças bem consideráveis. Certo? Na sequência eu vou falando ali algumas as alterações conforme as constituições, até que nós chegamos na Constituição Federal de 1988, a nossa Constituição vigente até hoje, que ela trouxe lá no artigo 7º um rol grande de direitos constitucionais dos trabalhadores. Então, esses direitos são direitos fundamentais, essenciais, e eles não podem ser revogados, certo? Depois nós vamos ter em 2004 a Emenda Constitucional 45, essa aqui foi essencial para as alterações envolvendo a competência da Justiça do Trabalho. Em 2013 teve algumas garantias para os empregados domésticos e em 2017 a reforma trabalhista com a Lei 13.467, certo? Na sequência disso, seguindo pelo material de vocês, olha só o que nós podemos destacar aqui ainda. A Constituição Federal, artigo 7º, artigo 6º ao 11, traz direitos irrenunciáveis do indivíduo. Então, dentre esses direitos que são irrenunciáveis, estão lá todos do artigo 7º, tem um rol de direitos garantidos aos trabalhadores e são irrenunciáveis. Nenhuma norma pode renunciar a tais direitos. E ali tem esses direitos essenciais, vários, férias, salário mínimo e dentre outros, certo? E lá também tem o que a gente pode destacar que pauta as relações do direito do trabalho, que é o princípio da proteção. Ele nós podemos desdobrar em três patamares. Indúbio pro operário, ou seja, na dúvida de uma interpretação de uma relação, preserva-se sempre o interesse. Na dúvida, o melhor interesse do empregado. O que mais? A aplicação da norma mais favorável, independente de hierarquia, sempre vai se adotar a norma mais favorável e a condição mais benéfica. Aqui, em relação à norma mais favorável, nós vamos até comentar isso já no decorrer das nossas aulas em relação à reforma trabalhista, havendo previsão em norma coletiva, em convenção coletiva, deveria então se prevalecer a norma coletiva aqui. Então, aí essa aplicação da norma mais favorável estaria um pouco aqui flexibilizada após a reforma. Mas ainda há discussões nisso no âmbito judicial. E condição mais benéfica, então sempre priorizando as condições mais benéficas para o indivíduo, para o trabalhador. Certo, pessoal? Na sequência, aqui eu trouxe rapidamente, eu não falei um por um, vocês já devem ter visto, lembram disso lá do direito do trabalho, que são os princípios e garantias fundamentais do direito do trabalho. Aqui, pessoal, o direito do trabalho ele funda-se em princípios, né? Como outros ramos do direito aí. E o direito do trabalho, os princípios estão muito presentes aqui no dia a dia. Eles têm função o quê? Tem três funções. Função informadora, ou seja, quando o legislador criar uma norma legal, ele deve ter a observância dos princípios, pelo menos deveria. Interpretadora, o juiz, ao buscar a interpretação de uma lei, enfim, da aplicação de uma norma, deve pautar-se por princípios, sempre interpretar a lei com base na principiologia do direito do trabalho. E ainda a função integradora, ou seja, diante de um caso concreto,
busca-se então os princípios para suprir eventuais lacunas. Na sequência ali, destaquei para vocês os princípios específicos do direito do trabalho. Quais são eles? Proteção, como a gente falou, é o principal deles, e renunciabilidade, esses direitos previstos aos trabalhadores, nem que ele queira, ele não pode renunciar, ele não pode abrir mão, o empregado jamais pode aceitar celebrar um contrato de trabalho abrindo mão de férias, por exemplo. Não é possível, é inadmissível. Descanso semanal remunerado, da mesma forma. Primazia da realidade. Independente do que está no contrato, diferente lá de uma relação privada, em que o contrato efetivamente faz lei entre as partes, o contrato no direito civil lá é extremamente fundamental, essencial os termos ajustados e devem ser respeitados. Aqui no direito do trabalho, o contrato pode ter uma previsão, mas se na prática era totalmente diferente, o que vai prevalecer? O contrato ou a prática? Primazia da realidade nada mais é do que sempre o que importa é a prática, efetivamente o que aconteceu de fato. Então, por isso nós vamos ver que lá quando a gente trabalhar sobre provas, a audiência trabalhista, ela é muito importante, ela é determinante para ter ou não êxito num processo trabalhista. Nós vamos falar disso mais adiante nas nossas próximas aulas também. O que mais? Princípio da continuidade, as relações de trabalho se presume que há uma continuidade no tempo, a regra não é ser o prazo determinado, e sim indeterminado. Princípio da razoabilidade, princípio da boa-fé, aqui eles trazem um pouco de outras searas, não é especificamente só do direito, mas é as relações entre empregado e empregador, pautadas pela razão, pela razoabilidade e pela boa-fé de ambas as partes. Certo, pessoal? O que mais? Aqui nós podemos destacar o quê? Adentrando especificamente, então, na justiça do trabalho. A parte, então, começando a entrar, então, efetivamente na nossa disciplina, que é bem prática, né? O estágio profissional simulado de direito do trabalho. O que nós vamos, primeiramente, apontar aqui? A justiça do trabalho, ela nasceu como uma justiça paritária. O que isso quer dizer? Justiça paritária é por quê? Porque, inicialmente, nós tínhamos a figura de um juiz togado e de juízes classistas. O que é isso? Juízes que eram indicados pelos sindicatos dos trabalhadores e pelo sindicato dos empregadores. Eles tinham representantes, então, em cada vara do trabalho, que não eram chamadas de vara do trabalho na época, mas era o que se assemelhava a isso. Mas então nós tínhamos a figura do juiz togado, um juiz concursado, e de um juiz classista dos trabalhadores e um juiz classista dos empregadores, certo? Então, a justiça do trabalho nasceu como uma justiça paritária, porque era dessa forma que se tinha. Outra peculiaridade, a justiça do trabalho ela não nasceu pertencente ao Poder Judiciário, e sim, ela era um órgão do Poder Executivo. Ela estava submetida ao Ministério do Trabalho. Então, a Justiça do Trabalho ela nasceu como membro do Poder Executivo. Ela só deixou de ser parte do Poder Executivo, passando a ser parte do Poder Judiciário, em 1946, com a Constituição de 1946, que abandonou, então, essa figura da Justiça do Trabalho como pertencente ao Poder Executivo, ao Ministério do Trabalho, e sim passou a integrar o Poder Judiciário, mas ainda assim mantendo esses juízes classistas. Certo, pessoal? O que mais que nós podemos observar aqui? A justiça do trabalho, ela pauta-se por alguns princípios. Então, nós falamos ali os principais princípios do direito do trabalho, mas a justiça do trabalho também tem alguns princípios próprios dela, que se diferenciam das demais. O primeiro deles, princípio da celeridade. O que é isso? O princípio da celeridade é, efetivamente, como o nome diz, busca-se a rapidez nas decisões, porque aqui nós não estamos falando de direito patrimonial, nós estamos falando de um direito social, direito alimentar. Nós estamos falando da necessidade de garantir aquela verba alimentar para alguém. Então, ela exige uma rapidez. E a Constituição Federal, ela trouxe lá no artigo 5º a previsão da razoável duração do processo, que ela vai ao encontro desse princípio da celeridade da justiça do trabalho. O que mais? Princípio da informalidade. Ou seja,
Não estou dizendo aqui que não existe uma formalidade no direito do trabalho, e existe, nós vamos ver que ela é bem visível, principalmente nas audiências, toda aquele passo a passo que nós vamos trabalhar. Mas, por mais que exista alguma formalidade, mas ela é muito menor do que no processo civil, por exemplo. Nós temos aqui, desde a petição inicial, que ela já parte de uma informalidade, inclusive a possibilidade de haver petições orais, petição inicial oral, contestação oral, então não tem toda a formalidade, ainda que nós tenhamos que observar o artigo 319, que lá do processo civil, também na petição inicial aqui do processo trabalhista, mas nós vamos falar isso nas próximas aulas lá, quando trabalhar sobre petição inicial. Qual o outro princípio? O princípio da oralidade. Olha, pessoal, estou para dizer para vocês que o processo trabalhista é um dos mais orais dos processos, é um dos processos que nós desenvolvemos mais a oratória. Então, talvez a gente consiga ainda lá até o final do semestre voltarmos até aulas presenciais, né? Não sabemos ainda. Mas eu gostaria muito de poder trabalhar com vocês também essa oralidade, porque no processo trabalhista, não adianta, pessoal. Aqui, lamento, quem tem medo de falar, vai ter que trabalhar muito bem isso, porque no processo trabalhista a oratória ela está muito presente. As audiências elas são o advogado necessita várias ocasiões, em diversas oportunidades o advogado necessita falar. E se ele não falar, ele pode estar botando em risco o direito do seu cliente. Então, a oratória aqui é bem importante. E eu gostaria muito de trabalhar isso quando a gente falar de audiência, nós vamos trabalhar um pouco sobre isso. Mas então, um princípio que nós temos aqui é a oratória, a oralidade. Então, o princípio da oralidade nada mais é do que o processo trabalhista garante a possibilidade de fazer vários procedimentos orais. Petição inicial, contestação, tudo isso tem previsão, certo? O que mais? Concentração dos atos. O processo, a CLT tem essa previsão de que os atos seriam todos em audiência una. Nós tentaríamos a conciliação, a oitiva de testemunhas e proferir a sentença numa única audiência. Mas na prática foi dividido. Então, a gente vai trabalhar isso também, procedimento sumaríssimo, procedimento ordinário, tem duas audiências, mas a sentença, em regra, ela não é proferida então na audiência, ela vai proferida posteriormente. Mas tem a previsão de que tudo poderia ser feito numa única audiência. Princípio do jus postulandi. O que é? Vocês já sabem isso, vocês viram isso já em outras ocasiões. A justiça do trabalho é uma daquelas exceções da regra de que toda demanda judicial tem que ser representada, tem que ser intermediada por um advogado, que tem a capacidade postulatória. Aqui, no processo trabalhista, a própria parte tem a capacidade postulatória, e não é apenas o empregado, o empregador também. Então, pode-se apresentar a defesa, contestação, ou ainda a petição inicial, sem a necessidade da presença de um advogado. É admitido, ainda que não se tenha essa possibilidade quando estiver do âmbito do TST, Tribunal Superior do Trabalho, mandado de segurança, ação rescisória, aí tem que ter a presença do advogado. Então, se chegou a se discutir se não era inconstitucional essa previsão, em razão que a Constituição garante a necessidade do advogado, é essencial à justiça, mas entendeu-se que, assim como admite-se no habeas corpus, no juizado especial, também admite-se aqui na Justiça do Trabalho. Ainda que na prática não é recomendado e eu, particularmente, nunca vi uma petição inicial sem advogado, porque o que acontece? Se chega uma pessoa lá na Justiça do Trabalho que quer ajuizar uma ação, eles mandam para o sindicato da categoria, que todos eles têm uma assessoria jurídica que acaba ingressando com a reclamatória trabalhista sem custo para o empregado, certo? E por fim, o princípio da conciliação. A necessidade de tentativa de conciliação ela é essencial, ela, se não for observada, gera a nulidade do processo, certo? Nós vamos ver lá na audiência, tem toda aquele rito em que deve-se buscar a conciliação no início, buscar no final. Então, em vários momentos, tem a necessidade do juiz estar tentando uma conciliação. Inclusive, eu botei para vocês ali uma orientação jurisprudencial do TST, em que admite-se conciliação mesmo após o trânsito em julgado sobre direitos que foram julgados pela sentença.
que já transitou em julgado. Na fase de execução, admite-se também aqui a conciliação sem problema nenhum, tá bem? Então, esses foram alguns dos princípios do processo trabalhista. Então, são princípios que regem todo o trâmite, o procedimento dos processos que tramitam na Justiça do Trabalho, tá bem? Na sequência, vamos falar então rapidamente sobre organização da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, vocês vão pegar lá o artigo 111 da Constituição Federal, que vai falar que a Justiça do Trabalho tem como órgãos as varas do trabalho, os tribunais regionais do trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho. E ainda de vários trabalhos, juiz do trabalho também pertence à Justiça do Trabalho. Então, nós vamos ter aqui vara do trabalho, tribunais regionais do trabalho e Tribunal Superior do Trabalho, certo? Passando, então, o primeiro grau de jurisdição da Justiça do Trabalho são as chamadas varas do trabalho. As varas do trabalho que somente após 1999 são chamadas de varas do trabalho. Até 99 eram chamadas de juntas de conciliação e julgamento. Ali, então, era que ela trouxe aquela bagagem ainda lá de quando ela era do Poder Executivo, mesmo permanecendo no Poder Judiciário, chamada de juntas de conciliação e julgamento, que tinha a presença lá do juiz togado e dos juízes classistas, como a gente falou anteriormente. Em 1999, com a emenda constitucional 24, acabou isso. Então, disse o seguinte: Justiça do Trabalho será composta por juízes togados, juízes do trabalho. Os juízes classistas morreram. Acabou aqui em 1999. Eles permaneceram enquanto duravam os seus mandatos, que eram de 3 anos, eles permaneciam, mas assim que acabavam, eles foram saindo e acabou que não tinha mais nenhum juiz classista, apenas juízes togados. Para vocês terem uma ideia, até o TST tinha a presença de juízes togados. 27 ministros e 10 eram togados, não, juízes classistas, né? Então, dos 27 ministros que compunham o TST, 10 eram juízes classistas. Para vocês terem uma ideia, o que é um juiz classista? Ele não precisava nem ter formação jurídica. Era indicado pelos sindicatos, os empregados e empregadores indicavam alguém que se esperasse ter um conhecimento jurídico, né? Mas eles não necessariamente precisariam ter, não passavam por concurso público e nada disso, certo? Então, diferentemente disso, a partir de 1999, nós tivemos a composição das varas do trabalho, que elas são tituladas varas do trabalho compostas por juízes togados, juízes que se submeteram a provas passaram no concurso público e são nomeados como juízes substitutos. Então, eles passam no concurso e tornam-se juízes do trabalho substitutos. Eles permanecem assim, então, eles substituem os juízes titulares das varas quando eles estão em férias, quando não podem atuar, até que eles sejam promovidos por merecimento ou antiguidade, certo? Então, vocês vão ver que muitos juízes são chamados de juízes substitutos. Eles têm, na prática, eles têm os mesmos poderes, as mesmas garantias, né? Eles só podem ser promovidos após o estágio probatório, mas eles têm as mesmas atuação do juiz titular. Mas a denominação deles acabam ficando por muito tempo chamados como juízes substitutos, ainda que na prática eles atuem como titulares, certo? Eles têm as mesmas responsabilidades dos titulares, exceto no que tange a não serem efetivamente os titulares da vara, sim os substitutos, mas na prática eles têm uma atuação bem presente. O que mais que nós podemos destacar aqui? Vocês vão acompanhando no material. As varas do trabalho, elas têm, a competência territorial delas não se limita apenas a um território. Então, elas têm uma abrangência, porque ela não tem vara do trabalho em todas as cidades. A gente pode ter exemplo aqui no Rio Grande do Sul, em que a vara do trabalho aqui de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, abrange várias cidades da região aqui. Nós vamos ter em Santa Maria, nós vamos ter em Santa Cruz, em Cachoeira, nós vamos ter em Bagé, nós vamos ter em Porto Alegre, Caxias, Pelotas, Passo Fundo. As principais cidades todas têm. As cidades um pouquinho maior têm vara do trabalho. As demais, não. Daí, todos os processos
são chamados para essas varas do trabalho conforme a região. Aí os tribunais dividem ali as regiões, certo? Então elas não necessariamente teriam que abranger uma única cidade. Possuem as mesmas garantias dos magistrados, os juízes do trabalho, que como houve esse processo a partir desde 99, daí quando houve essa mudança dos juízes classistas, tinha-se muita discussão se eles eram juízes como juízes federais, como juízes estaduais, e sim, pessoal, eles têm as mesmas garantias e responsabilidades. Então, lá do artigo 95, eles têm a vitalicidade, inamovibilidade e redutibilidade dos subsídios, a mesma coisa. Assim como ele também tem as mesmas vedações de um juiz da Justiça Estadual ou Federal. Não ocupar outro cargo, não exercer atividade político-partidária, não advogar no juiz onde se afastou por 3 anos após se exonerar ou se aposentar. Então, e dentre outras, né, vedações, mas então eles são juízes como qualquer outro. Subsídios também se assemelham então a juízes federais e eles passam pelo mesmo procedimento lá, o concurso público, prova e títulos, tudo igual, certo? E mais uma observação em relação aos juízes substitutos, que eu botei no material de vocês, estava esquecendo de falar. O juiz substituto, na Justiça do Trabalho, tem essa peculiaridade. O juiz que preside a audiência, em regra, é ele que vai proferir a sentença, mas não impede do juiz titular ter passado por todo o trâmite de instrução, ouvido testemunha, e quem proferir a sentença é um juiz substituto. Isso, pessoal, infelizmente, não tem como a gente não criticar esse fato, por quê? Porque a gente fala da justiça do trabalho, que ela é extremamente oral, existe esse princípio da oratória, da oralidade, existe a informalidade. Então aqui o juiz está diante da testemunha, ele consegue identificar e apontar, ver se ela está realmente com expressões de estar sendo sincera, está falando a verdade. E aí, isso, lá no final, um outro juiz julgar com base só no que foi redigido na ata, é temerário. Infelizmente, eu já tive experiências práticas enquanto advogado num processo em que um outro juiz julgou e a decisão foi bem inesperada do que se tinha diante do que poderia ser observado a audiência que ocorreu. A sentença foi proferida por um juiz substituto de outra comarca que estava julgando aquele dia, aquele processo, e infelizmente proferiu uma decisão bem diferente do que se esperava conforme os fatos que foram provados. Certo? O que mais? Tribunais Regionais do Trabalho. Tribunal Regional do Trabalho, então, é uma segunda instância da Justiça do Trabalho. São órgãos dos julgadores de segundo grau. Para ter um Tribunal Regional do Trabalho, necessariamente precisa ter no mínimo 7 juízes, 7 desembargadores, né? E esses desembargadores, eles são, assim como os outros tribunais, preferencialmente daquela região, são nomeados pelo presidente da República, respeitando 1/5 constitucional, lá 1/5 composto por advogados ou membros do Ministério Público e os outros 4/5 por juízes de carreira. Certo? Então, os TRTs são divididos por turmas, cada turma com 5 juízes, sendo que são sorteados e 3 julgam. Vai ter um juiz relator, um revisor e um presidente. O presidente só profere um voto quando houver empate entre o relator e o revisor. No Brasil, hoje, existem 24 TRTs. Eu destaco algumas peculiaridades. Basicamente, cada TRT corresponde a um estado. O nosso aqui do Rio Grande do Sul é o TRT 4, TRT da 4ª região. Mas nós podemos destacar aqui, que eu coloquei no material de vocês, que existe um único estado que tem 2 TRTs. São Paulo tem o TRT da 2ª região, que abrange a região metropolitana, ali a Baixada Santista, e tem o TRT 15, que abarca todas as demais cidades ali do interior. Então, razão da demanda, o número excessivo de demandas no estado de São Paulo, observou a necessidade, então, de ter 2 tribunais regionais do trabalho. E lá, alguns estados do norte e centro-oeste, ali nós temos que alguns estados, um TRT para 2 estados, principalmente na região norte lá, em razão do número menor de demandas, daí um único TRT que abrange então 2 estados, certo? E nós chegamos lá no último, terceiro grau de jurisdição aqui na Justiça do Trabalho,
que é o Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho, como eu falei, composto por 27 ministros, é o órgão máximo da Justiça, com a sede lá em Brasília. 27 ministros, também nomeados pelo presidente a partir da aprovação do Senado Federal, também respeitando o 1/5 composto por advogados e membros do Ministério Público e 4/5 por desembargadores dos TRTs. Em relação a isso, desembargadores, se vocês olharem a Constituição, ela fala em juízes no segundo grau, mas na prática são chamados também de desembargadores, certo? O TRT aqui, aliás, o TST, a divisão dele, nós vamos ter o Tribunal Pleno, o Pleno do TST, nós vamos ter ainda um órgão especial, que seria o órgão máximo dos julgamentos, e ainda nós vamos ter a divisão em 2 seções especializadas, a seção de dissídios coletivos e a seção de dissídios individuais. Então, demandas individuais tem a seção própria que se divide em 2. A seção de dissídios individuais 1 e a seção de dissídios individuais 2, cada uma com determinadas matérias próprias de julgamento. E a seção de dissídios coletivos, então, com demandas coletivas. E, por fim, ainda, são 8 turmas que efetivamente julgam a maioria dos casos. Então, os processos, a sua grande maioria que chegam lá, que não tem uma repercussão tão grande como as sessões de dissídio individual e coletivo, aí vão ser julgados pelas turmas. Atualmente tem 8 turmas, compostas por 3 ministros cada. Certo, pessoal? Para finalizar, então, a nossa aula, o que mais que eu tenho para destacar para vocês? Competência da Justiça do Trabalho. Vocês vão lá no artigo 114 da Constituição Federal, que tem um rol de matérias que compõem, que a Justiça do Trabalho tem competência para julgar. Destacando que a Emenda Constitucional 45 de 2004 ampliou bastante essa competência. Até então, o que você tinha era apenas relações de emprego. Lembram lá dos princípios que compõem, que constituem então uma relação de emprego? Além da relação de emprego, nós também aqui abrangimos relação de trabalho, todas as relações de trabalho. Então, se nós observarmos ali o artigo 114, ações oriundas de relação de trabalho. Aqui é amplo, então, não é só empregado, o vínculo empregatício. Relação de trabalho, que nós vamos ter o avulso, o rural, o temporário, enfim, toda a relação de trabalho. E o que mais? Direito à greve, representação sindical, nós vamos ter também mandado de segurança, habeas corpus e habeas data, quando questionado matéria sobre a sua própria jurisdição, conflito de competência em relação a órgãos da Justiça do Trabalho, ações, essa aqui é importante, ações indenizatórias de danos morais e materiais envolvendo relação de trabalho. Isso foi uma novidade. Penalidades administrativas impostas ao empregador, execução de contribuições sociais e outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. Então, basicamente, tudo que envolver relação de trabalho vai ser julgado na Justiça do Trabalho. Eu destaquei para vocês aqui, algumas coisas. Primeiro, lá no inciso 1º, dá-se a entender, abrangidos os entes do direito público, externo, administração pública direta, indireta, União, Estados, que poderia se sugerir que os servidores públicos federais, estaduais, também teriam que litigar na Justiça do Trabalho. Não. O STF entendeu que servidores federais na Justiça Federal, servidores estaduais e municipais na Justiça Estadual. Somente empregados do setor privado ou que não sejam servidores. Então, trabalhou para um ente público, também. Eu fui contratado, um contrato público, aí eu vou poder litigar. Então, o ente público é um tomador, podemos chamar ele aqui para o Justiça do Trabalho também. Mas servidores públicos, então, esses que são submetidos ao regime jurídico próprio lá, daí não. O que mais? Entendeu que a competência de trabalho e julgamento de ações de dano moral e material decorrentes de acidente de trabalho também são competência da Justiça do Trabalho. Então, as indenizações decorrentes do acidente de trabalho, elas não vão ser julgadas lá na Justiça Comum, como muitos defendiam que até então se tinha. São julgadas na Justiça do Trabalho. O juiz do trabalho que vai julgar indenizações de danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho. Certo? O que mais? Vai abranger também empregados rurais, domésticos, avulsos, atletas profissionais, com destaque aqui dos atletas profissionais que eu coloquei para vocês,
que somente depois de tentada a solução do litígio na justiça desportiva, não conseguiu na justiça desportiva resolver, aí pode ir para a justiça do trabalho, mas vai para a justiça do trabalho sim. E também ações envolvendo fundo de garantia também são de competência da justiça do trabalho. E aqui, ó, eu destaquei que o dano moral, se discutiu se teria a possibilidade de discutir dano moral na justiça do trabalho. Tem, e é extremamente admitido, inclusive a Constituição Federal fala da possibilidade, como a gente viu ali no 114. Justiça do trabalho é competente para julgar dano moral, não só de acidente de trabalho, qualquer tipo de dano moral envolvendo relação de trabalho. E por fim, aplicação subsidiária e supletiva do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, pessoal, entendam isso, ele tem aplicação em todos os ramos. Na justiça do trabalho, até em processos criminais, pode ser supletivamente utilizado o Código de Processo Civil. E, obviamente, naqueles procedimentos comuns da área civil vão abranger. Também na área administrativa, tributária, tudo utilizam o Código de Processo Civil. Aqui, no processo trabalhista, a CLT ela tem uma abrangência procedimental também. Então, nós vamos seguir tudo que tiver regulamentação pela CLT, utiliza-se a CLT. Mas, em lacunas da CLT, que ela tem várias lacunas no procedimental, sim, mas então, nas lacunas, utiliza-se subsidiariamente o Código de Processo Civil, como prevê o artigo 769 da CLT e o artigo 15 do Código de Processo Civil também fala isso. Então, quando que eu vou aplicar o CPC? Quando houver omissão e quando for compatível com o direito do trabalho. A previsão do Código de Processo Civil ela tem que ser compatível com o direito do trabalho. Então, você discutiu várias coisas aqui em relação a isso também, que a gente vai falando ao longo das aulas, que tem ou não aplicação do Código de Processo Civil, mas lembre o seguinte, adota-se o Código de Processo Civil sim. Inclusive, eu já comentei para vocês, a petição inicial nós vamos observar lá o 319 do Código de Processo Civil como os requisitos da petição inicial, sim, mas tem que ter omissão da CLT e compatibilidade com o princípio. E ainda, mais uma observação aqui antes de acabar a nossa aula. Quando a gente está falando da fase de execução trabalhista, aí, ó, primeiro eu vou adotar a Lei de Execuções Fiscais. Então, tem uma lacuna na CLT. O que eu vou adotar se eu estou na fase de execução? A Lei de Execuções Fiscais, lá, a Lei 6.830 de 80. Então, não tem previsão na Lei de Execução Fiscal, aí eu vou para o processo civil, certo? Durante o processo, até o trânsito em julgado da sentença, nós vamos CPC subsidiariamente. Na fase de execução, primeiro a Lei de Execuções Fiscais e depois, sim, o CPC. Certo, pessoal? Então, a nossa primeira aula, então, era essa parte bem introdutória aqui da Justiça do Trabalho. A partir da aula que vem, nós vamos começar efetivamente com a parte bem prática, bem processual, tá bem? Eu deixei no Moodle ali todos os meus contatos, vocês podem entrar em contato comigo lá nas redes sociais também, o WhatsApp que tem lá. Podem entrar em contato, tirar dúvidas sobre a nossa disciplina, que eu estou sempre à disposição de vocês, tá bem? Espero que nós tenhamos um ótimo semestre. Até logo. Tchau, tchau.